Fala rapaziada, beleza? Tô aqui de volta então para a gravação de mais uma parte do nosso pop-up aqui. Então sem mais delongas, bora continuar a criação aqui dos pop-ups. Eu já posso aqui usar um pouco daquilo que a gente aprendeu na parte de estilização, então eu vou copiar a parte de estilização ali lá de cima e vou dar um paste style aqui, então eu já consigo puxar a estilização que eu tinha de lá para cá. Posso, por exemplo, pegar o texto aqui, não sei se para vocês está tão visível, mas para mim ele está um cinzinho um pouquinho mais escuro, enquanto que esse texto aqui de baixo está um branquinho. Então ó, posso vir aqui e já ajustar isso também, beleza. Parte de estilização feita. Vamos para o check raise em tribet pot, tá? Então, check raise tribet pot YouTube. Então, esse check raise em tribet pot, a gente que tribetou, a gente deu check no flop, o vilão betou versus missed e a gente deu check raise. Então vamos lá. Então a gente tribetou. Para a gente tribetar, o vilão tem que ser o primeiro a abrir a ação. Depois a gente vai lá e tribeta. E o vilão dá call, tá? Chega no flop, então a gente vai dar check, o vilão vai apostar e a gente vai dar raise. Vamos testar isso aqui para ver se funcionou já certinho. Então, ó, tribetamos. Ixi, cenário um pouco pior. Então aqui, beleza. Outro cenário de... Então assim, ó, eu posso já fazer alguma coisa diferente ali para não ter esse monte de call. Eu posso forçar que esse spot seja um spot HU. Então eu venho aqui no pós-flop, por exemplo, posso colocar aqui o máximo de players na mão, de 2 a 2 aqui, ó. Então aqui eu vou forçar que esse seja um cenário HU no pós-flop. Então a gente não vai ter mais esses cold calls na tribet. Então aqui, por exemplo, foi um check raise, aliás, uma tribet pré-flop, a gente está fora de posição, a gente deu check, o vilão apostou e a gente foi para check shove nesse caso. De novo, a gente poderia fazer algumas limitações aqui nesse raise, poderia colocar só que ele é não all-in, ou poderia só colocar check shove, então, ou deixar qualquer uma das opções. Então, assim, isso fica a gosto de cada um, né? Criar da forma que fizer mais sentido para vocês. Posso clonar ela aqui, vou criar agora a gente dando um check raise no turn. Aqui já começa a ficar um pouco mais complexo também, porque, por exemplo, para eu dar o check raise no turn, eu tenho duas opções basicamente, talvez três. Ó, eu posso apostar o vilão pagar no flop, então eu CBT, o vilão pagou, aí o turn eu vou lá do check, ele beta e eu dou raise, tá? Esse é um primeiro cenário de check raise no turn. O segundo cenário pode ser eu checo, ele checa behind, no turn eu checo de novo, ele aposta e eu dou check raise. E um terceiro cenário poderia ser eu checo, ele beta, eu dou só call, flop. O turn eu checo, ele beta de novo e aí eu vou para check raise. Então, todos esses cenários do flop a gente tem que tentar englobar de alguma forma aqui. Então vamos lá. Vamos criar aqui, ó, o primeiro cenário aqui. Então eu checo, o vilão checa behind. Chega no turn, eu checo, ele aposta e eu dou raise, tá? Vamos testar isso aqui. Tribet, aí checamos flop, checamos turn de novo, ele betou raise. Então isso funcionou. Segundo cenário do flop, então eu aposto e o vilão dá call, tá? Vai chegar lá no turn, eu vou dar check, ele vai betar, eu vou dar raise. E o terceiro cenário seria eu checo, o vilão beta e o player dá call. Então esses três cenários são cenários possíveis, tá?
É interessante, eu não falei na aula anterior, no vídeo anterior, mas é interessante que vocês sempre que vão desenhar um novo cenário, vocês cliquem em um novo quadradinho, tá? Ele tem que ter sempre de um cenário para o outro, sempre tem que ter esse OR no meio, que OR em inglês significa ou em português, né? Então é esse cenário ou esse cenário ou esse cenário. Não adianta eu chegar aqui, ó, clicar aqui no quadradinho aqui, por exemplo, colocar o player deu check e o vilão deu check. Segundo cenário, o player beta e o vilão da call. Terceiro cenário, check, bet, call. Se você desenhar tudo isso junto, ele não vai trazer informação nenhuma para você. Você tem que desenhar separado, colocando essas opções de ou entre elas, tá? Para daí sim funcionar. Então aqui funcionaria o check raise turn. E aqui a gente criaria o river aqui também. Assim, são stats que talvez eu focaria só no flop mesmo. A de turn e de river eu acho que vão acontecer tão poucas vezes que eu não nem me preocuparia tanto em ficar construindo isso aqui, porque eu acho que vai acontecer pouquíssimas vezes, né? Esse cenário aqui de chegar lá no river, você dar um check raise. Tipo, é difícil a gente ter informação de check raise e river em cenário geral. Imagina entre bet pot, onde que rolou um monte de outra coisa até chegar no river, para daí rolar esse check raise aqui do river. Então, quer ver? Vamos ver. É provável que eu até aqui testando vai ser difícil eu encontrar amostragem disso. Mas tá rolando um check raise no river. Vamos ver como é que foi. Tribet. Então, cbet. Segundo barril. Aí deixou o cara colocar dinheiro. Check raise. Então, você vê. Aqui eu desenhei aqueles mesmos cenários, tanto para o flop como para o turn. Tem 3 cenários possíveis. E o importante é que ele finalize o river dando check raise, tá? Então, tá construído aqui nosso check raise entre bet pot, turn e river. Check fold, então essa é um pouquinho mais simples, né, da gente criar, bem mais simples. Então a gente abre e o vilão da call, a gente dá check fora de posição, o vilão aposta e a gente folda. Então check fold flop é basicamente isso. No pop-up ali eu tenho criado turn e river, então eu poderia fazer clonei, por exemplo. Vou colocar aqui check fold turn. Aqui de novo, temos que esboçar todos os possíveis cenários do flop. Então foi check, o cara beta e o player da call. Então foi cbet e o player da call, tá? Ou então foi check, o vilão betou, a gente deu raise e o vilão deu call. Então assim, pensar em todos os cenários, chegou no turn, a gente dá check, o vilão beta e a gente folda, tá? E aqui de novo, eu não vou perder tempo construindo tudo de novo para vocês, eu já estou mostrando uma vez, mas o certo aqui seria duplicar esse cenário para o turn, para a gente chegar no river com todos os possíveis cenários, a gente checar o vilão betar e a gente foldar no river. Então, check fold. Então é isso, guys. Eu tento passar um pouco acelerado aqui pra gente não perder tempo com repetições, né? Uma vez que vocês entendam como funciona a lógica da criação, é só vocês repetirem de forma lógica, realmente, né? Check fold agora entre bet pot, check fold entre bet pot. Então lá, check fold entre bet pot. Nós vamos tribetar e aqui muda um pouco, né? Na verdade, peraí. Aqui a gente está fora de posição de novo, né? Então vamos lá. Eu tenho que tribetar e estar fora de posição
Deixa eu pensar aqui. Então aqui a nossa tribet vai ter que ser das blinds novamente, tá? Então eu vou tribetar e aqui sim eu vou fixar que a gente está no small e no big. Vou colocar que o vilão deu apenas call. E aqui a gente foi para check e o vilão betou e a gente foldou no flop, tá? Então vamos testar, a gente deu tribet e check fold flop. A gente vai estar fora de posição aqui, então vamos lá. Tribetamos, check, o vilão já colocou pot lá e a gente foldou. Beleza? Então funcionou. Construir só o check fold do flop aqui, o do turn e do river vocês construam aí, pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Tentar terminar essa parte do pop-up aqui. Vou construir só mais esse check raise aqui e faço uma terceira parte depois pra gente terminar esse nosso ataque fora de posição. Então, check raise aqui, como check raise, cenário HU, S pré-flop raise, tá? Pré-flop raiser. Então a gente que abriu e o vilão deu call. Então a gente está fora de posição. Vamos dar check. O vilão vai betar versus message e a gente vai dar raise. Testando. Abrimos, check, vilão beta, raise. Beleza. Funcionando aqui o check raise fora de posição do flop. Vamos criar turn e river aqui, que pode ser um pouquinho mais complicado. Check raise, turn. Então aqui de novo, podemos desenhar 3 cenários, tá? Check, vilão check a behind, podemos desenhar a gente se betou, o vilão deu call, e podemos desenhar a gente deu check, o vilão betou, a gente deu call, tá? Importante que a gente vai chegar lá no turn agora, a gente vai dar check, o vilão vai betar e a gente vai dar raise. Então seria essa a construção. Então, ó, primeiro cenário que ele pegou, a gente foi só de check call. Segundo cenário, daí o turn, check raise. Então, beleza, funcionou aqui. Vou criar o turn, o river. Vou criar todos os cenários aqui. Então é só olhar no canto esquerdo aqui e meio que repetir, né, os possíveis cenários do flop. Vou colocar os possíveis cenários do turn, sendo os mesmos, e vou colocar aqui o check raise river. Então, beleza. Check raise, HU, pré-flop raiser, YouTube, check raise. Deixa eu ver qual o nome que eu coloquei ali. Não achou? Pré-flop raiser, check raise, HU river. Check raise, HU, pré-flop raiser. Aqui turn e river. E daí eu já tô com aquele copy style aqui. Vou dar opa, tava com o copy style do outro texto ali. Então vou dar um copy style nas stats e vou dar um paste style aqui. Beleza. Agora vou encerrar mais essa parte do vídeo aqui. Aquele mesmo esquema de sempre. Qualquer dúvida, quiser chamar no Instagram, quiser deixar comentário, eu vou sempre ajudando vocês aí na medida do possível, quando eu tiver um tempinho para responder. Mas eu sempre tenho respondido a todos. Então, qualquer feedback positivo e negativo também, pode deixar aí que ele é muito importante para o crescimento do canal. Beleza, guys? GL para vocês. Um abraço.